Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bom, Alci Júnior aqui e bem-vindos à nossa segunda aula do curso básico de SketchUp. Bom, na aula passada a gente viu a instalação do programa e o layout, a aparência geral do programa assim que você abre ele pela primeira vez, certo? A gente configurou as medidas em que a gente vai trabalhar, que é em metros. E nessa videoaula eu vou apresentar algumas ferramentas para começar a mexer no programa. Basicamente com relação à visualização da câmera, ok? Então, eu vou pedir para você abrir o seu programa, o SketchUp, e fazer as operações junto comigo. Eu vou mostrar como que faz e você repete a operação aí na sua casa, para gravar bem a informação, beleza? Então, de início, a gente tem as ferramentas aqui em cima, certo? Nós temos a ferramenta selecionar, a ferramenta lápis, na verdade, a ferramenta linha, retângulo, círculo e assim sucessivamente. A primeira ferramenta para você começar a mexer no programa é essa aqui, ó. Ela se chama orbitar, ok? Então eu vou pedir para você levar o mouse até lá e clicar uma vez. Repare que o mouse virou essas setinhas azuis entrelaçadas, porque isso quer dizer que o programa já está operando com a ferramenta orbitar. Então, para utilizar ela, como que faz? Você aperta uma vez o botão esquerdo do mouse e segura. Assim, se você arrastar o mouse, a câmera vai girar junto com você. Percebe? Que a câmera está virando. Essa bonequinha aqui é o nosso referencial, assim como eu falei na aula passada, lembra? Então, ela sempre vai estar virada para o mesmo lado, ok? Essa é a ferramenta orbitar. A próxima ferramenta que você precisa saber é essa aqui, que se chama panorâmica. A ferramenta panorâmica, ela tem uma função diferente da orbitar. Como por exemplo, enquanto na orbitar você clica e arrasta e a câmera vai girar, a panorâmica você faz a mesma coisa, você clica e segura, assim se você arrastar para a esquerda, o seu objeto vai se mover para a esquerda, ele não vai mais girar a câmera ao redor do objeto, entende? Se você arrastar para a direita, o objeto se arrasta para a direita, ok? Perceba a diferença. Essa é o orbitar, onde você gira a sua visualização sobre o objeto, e essa é a panorâmica, onde você arrasta o seu objeto para um lado e para o outro, para cima e para baixo. A próxima ferramenta importante de se gravar é esta aqui, a zoom, onde você clica nela, o mouse vira essa lupa. Você percebe que as ferramentas do SketchUp são muito intuitivas. A lupa você pode deduzir que ela vai dar zoom em alguma coisa, certo? Essas setinhas entrelaçadas indicam a movimentação da câmera que essa ferramenta faz. E a panorâmica é como se você pegasse um objeto de um lugar e arrastasse para o outro, certo? Ok? Então com a ferramenta zoom você vai operar da mesma forma. Você clica com o botão esquerdo do mouse e segura. Se você arrastar para cima, você vai dar zoom no objeto. Se você arrastar para baixo, você tira o zoom do objeto. Então você clica e arrasta para cima ou arrasta para baixo. Arrastar para um lado e para o outro não faz diferença nenhuma. Mas essas ferramentas também podem ser acessadas de outra forma, uma forma mais rápida. Como, por exemplo, se você está aqui numa ferramenta qualquer do SketchUp, como por exemplo a ferramenta linha, e você quer aproximar ou retirar o zoom do trabalho que você está executando, você pode simplesmente girar o scroll do mouse. O scroll do mouse é essa bolinha que fica no meio do mouse, entre os dois botões, o esquerdo e o direito, tem uma bolinha no seu mouse. Se você girar ela para cima, você automaticamente acessa a ferramenta lupa, o zoom, que você arrasta para cima e o objeto se aproxima, você arrasta para baixo ou para trás e o objeto se afasta.
Assim você não precisa vir aqui e clicar toda vez que precisar dar zoom no seu objeto. Você simplesmente gira o scroll. Para acessar a ferramenta Orbitar no mouse, você vai utilizar o mesmo botão, o scroll. Só que dessa vez você vai clicar ao invés de girar ele. Você clica e segura e o seu mouse vai se transformar na ferramenta Orbitar. Assim você consegue girar o seu objeto. Se você soltar, ele volta para a ferramenta que você estava trabalhando. Fica muito mais prático do que se eu estou trabalhando aqui com a ferramenta linha e preciso girar o meu objeto, do que eu posso simplesmente girar com o botão do mouse, do que vir aqui, selecionar a ferramenta, girar e depois voltar para a ferramenta que eu estava utilizando. Para acessar a ferramenta panorâmica, que é aquela que arrasta o seu objeto para um lado e para o outro, para cima e para baixo, você pode simplesmente, se você está na ferramenta lápis, você vai usar o mesmo botão, o scroll, mas desta vez você segura o shift junto. Então você aperta shift e clica no scroll e o seu mouse vai se transformar na mãozinha. Assim você consegue arrastar o seu objeto. Se você soltar os dois botões, você volta para a ferramenta que você estava utilizando. Viu? Essas ferramentas também podem ser acessadas de outra forma. Você tem alguns atalhos no seu SketchUp que estão distribuídas pelo seu teclado. Como, por exemplo, para acessar a ferramenta Orbitar direto pelo seu teclado, é só apertar a tecla O. Tecla O de Orbit, que é orbitar em inglês. Assim você faz a mesma coisa com a ferramenta. A ferramenta panorâmica, você aperta a tecla H, porque perceba que a ferramenta panorâmica é o desenho de uma mão. Mão em inglês é hand. Então você aperta a tecla H e acessa direto a ferramenta panorâmica, a ferramenta mãozinha. Para acessar a ferramenta zoom, você vai apertar a tecla Z. Assim você consegue trabalhar com a ferramenta zoom direto, sem precisar ir lá e clicar no ícone do zoom. Isso torna também a sua área de trabalho muito mais limpa. Lembra que na aula passada eu falei que a nossa área de trabalho, o nosso painel de ferramentas é totalmente personalizável? Quando você trabalha com o SketchUp há algum tempo, você vai se acostumar e vai sentir a necessidade de trabalhar com os atalhos. Então, por exemplo, você pode trabalhar com o orbitar, você pode trabalhar com o zoom e você pode trabalhar com panorâmica sem precisar mostrar esses três ícones aqui na sua área de trabalho. Você pode ocultá-las e acrescentar outras ferramentas para deixar a sua área de trabalho mais limpa. Ok? Mas por enquanto deixe essas ferramentas aqui, depois a gente vai personalizar isso em outro vídeo. E não se preocupem em memorizar esses atalhos agora pelo teclado. Isso é coisa que você leva um tempo para aprender. Primeiro você vai trabalhar com essas ferramentas e assim que a gente começar a fazer o nosso primeiro trabalho, o nosso primeiro desenho, vocês vão sentir a necessidade de se tornar mais ágeis. Agora, a próxima ferramenta que eu vou mostrar é essa aqui, selecionar. Ela tem basicamente a mesma função que a setinha do mouse no Windows. Essa do SketchUp, ela também faz seleção e ela também seleciona e desseleciona objetos, por exemplo. Ela tem um atalho no teclado e esse atalho é a barra de espaço. Então, por exemplo, eu estou trabalhando com o comando linha e preciso selecionar um objeto para fazer alguma ação nele, aperto a barra de espaço e o meu mouse se transforma na ferramenta selecionar. Assim eu posso selecionar o objeto ou desselecionar esse objeto. É só eu clicar no objeto que eu quero selecionar ou clicar fora para desselecionar ele. A ferramenta selecionar também funciona para selecionar linhas específicas de um determinado objeto. Como assim? Eu tenho, por exemplo, um retângulo e eu quero selecionar apenas um lado deste retângulo.
Eu posso selecionar uma linha e deixar as outras linhas desselecionadas. Vamos fazer isso na prática então. No comando linha, que é este lápis aqui, você clica nela e o seu mouse se transforma neste lápis. O atalho do comando linha no teclado é a tecla L. Então, por exemplo, você está em uma ferramenta e precisa acessar a ferramenta lápis, você aperta L e o seu mouse se transforma neste lápis. Ah, mas você deve se perguntar, lápis em inglês é pencil? Não deveria ser a tecla P? Mas eu vou explicar. O nome do comando é linha, e linha em inglês é line. Por isso é a tecla L do teclado, ok? Vou ajustar a câmera para uma visualização mais favorável para eu começar o meu desenho. Aqui, por exemplo, com as ferramentas que eu expliquei agora no começo da aula. Então, para fazer a primeira linha, você simplesmente clica em um ponto da sua área de trabalho. Não precisa ficar segurando, tá? Assim, para onde você arrastar, o SketchUp te mostra algumas referências, como por exemplo, reparem que a minha linha ela é preta, porém se eu arrasto ela nessa direção ela fica verde. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela está exatamente paralela ao meu eixo verde. Então se eu levo meu mouse até aqui e clico para finalizar o comprimento da minha linha, ela está totalmente paralela ao meu eixo verde. Olhando nesse primeiro momento, você pode achar que não. Porém, isso é culpa da nossa noção de profundidade que a minha configuração de câmera está mostrando a perspectiva do meu projeto. Então dá a impressão de que elas não estão paralelas. Mas se você girar o seu desenho, olhar ele por cima, por exemplo, você percebe que ele está sim paralela à linha verde. Ok? Assim, se eu arrastar o meu mouse para cá, ele vai ficar vermelho. Isso quer dizer que ele está paralelo a esta linha vermelha aqui, certo? Isso ajuda muito a realizar um trabalho, porque dificilmente você vai precisar fazer alguma linha mais torta assim. Ou você vai trabalhar no eixo Y ou no eixo vermelho. Isso é o mais comum de ser utilizado. E reparem que aqui a minha linha ela está continuando do último ponto que eu dei para ela. Mas se, por exemplo, você não quer continuar o seu desenho daqui, você quer continuar o seu desenho desta ponta aqui embaixo, você simplesmente aperta a tecla ESC do teclado para sair do comando. E aí você pode começar uma nova linha a partir de outro ponto qualquer, como por exemplo aqui embaixo. Repare que ao colocar o mouse aqui embaixo, no final da linha, ele mostra essa bolinha verde. Quer dizer que aqui é a extremidade de uma linha. Ok? Então eu clico aqui e ela começa exatamente do final daquela linha. Então eu arrasto o mouse aqui no eixo vermelho, por exemplo, e clico. Não precisa ficar segurado no mouse, ok? Clica e solta. Então terminei o meu desenho, quero fazer só essas duas linhas. Aperto a tecla ESC para sair do comando, para finalizar o comando. E se eu quero selecionar uma dessas linhas, vou aqui na ferramenta selecionar ou aperto a barra de espaço e o meu mouse se transforma na ferramenta selecionar. Se eu clicar nesta linha, reparem que a linha ficou azul. Essa cor azul no SketchUp significa que o objeto está selecionado. Se eu clicar fora, ela volta à sua cor natural. Eu posso selecionar esta linha, ou a bonequinha, certo? E eu clicar fora. Porém, se eu quero selecionar mais de um objeto, se eu quero selecionar essas duas linhas, como que eu faço? Neste caso, nós temos duas opções. Ou eu clico aqui fora e arrasto o mouse para selecionar um quadrado, então tudo que estiver dentro deste quadrado será selecionado. Percebe? Se eu clicar fora, eu tiro a seleção. Ou eu clico nesta linha, seguro a tecla Shift. Reparem que no mouse virou esta simbologia de mais e menos. Então eu posso clicar nessa segunda linha e as duas estão selecionadas. Se eu clicar de novo nessa linha, ela vai tirar a seleção.
ok? Então eu quero selecionar essas duas linhas e solto a tecla Shift. Eu tenho que ficar segurado na tecla Shift para selecionar mais de um objeto. Se eu soltar, ele volta para a seleção comum. Se eu clicar apenas nessa linha, ele vai desselecionar tudo o que tiver selecionado e selecionar apenas esta linha, ok? A próxima ferramenta que eu quero mostrar é a ferramenta retângulo, que a tecla de atalho no teclado é a tecla R. Reparem que do lado do lápis, do comando linha, tem um pequeno quadradinho. Significa que você não está mais desenhando apenas uma linha, você está desenhando 4 linhas. Ela funciona basicamente da mesma forma. Você dá um ponto inicial. Aqui, por exemplo, você simplesmente clica, não precisa segurar, e arrasta o mouse para onde você quer fazer o seu retângulo. Percebe que ela faz 4 linhas de uma vez, assim você economiza tempo, certo? Agora, se você precisa dar medidas para este retângulo, lembre que na aula passada eu especifiquei bem esta caixa de dimensões aqui embaixo. Ela fica escrito caixa de medidas, mas dentro da ferramenta retângulo está escrito dimensões. Então você, por exemplo, quer fazer um terreno que mede 5 por 10, certo? Então você vai dar as medidas do seu retângulo. Reparem que enquanto eu arrasto o mouse, ele já vai mostrando para mim a dimensão que aquele retângulo tem. Se eu clicar aqui, ele vai fazer um retângulo de 2,87 por 2,87, um quadrado. Reparem bem também que quando eu faço um quadrado com a ferramenta retângulo, ele mostra esse tracejado aqui dentro da minha figura. Quer dizer que eu estou exatamente no canto oposto àquele outro canto. Se eu clicar aqui, eu tenho um quadrado perfeito. Mas se eu quero dar medidas específicas para este retângulo, vamos novamente aqui nesse outro lado aqui. Vamos afastar a câmera para este outro lado. Eu dou o ponto inicial, arrasto o mouse para um determinado lado, um lado qualquer, e vou simplesmente digitar as dimensões que eu quero. Não preciso clicar em lugar nenhum antes de começar a digitar, simplesmente escrevo no teclado. Eu quero um terreno, como eu falei, de 5 por 10. Então eu vou apertar 5, ponto e vírgula, 10. E aperto Enter. Ele já fez o meu retângulo de 5 por 10. Mas como eu posso saber se qual lado tem 5, qual lado tem 10? Por exemplo, se eu estiver olhando deste ângulo, fica difícil saber. Então eu olho por cima e assim eu tenho claramente quais são as dimensões do meu retângulo, ok? Então, voltando à ferramenta selecionar ou apertando a barra de espaço, eu posso selecionar o meu retângulo, clico fora, ou eu posso selecionar qualquer linha, ou eu posso selecionar várias linhas. Seguro a tecla Shift e começo a selecionar as linhas que eu quero. Se eu quiser apagar essas linhas, eu aperto a tecla Delete, certo? Ficou apenas a linha lateral aqui. E a ferramenta borracha serve também para isso. Então, clico aqui na borracha ou aperto a tecla E do teclado, que é o atalho para acessar a ferramenta borracha. Porque borracha em inglês é eraser. Então você está em uma ferramenta qualquer do SketchUp e quer apagar alguma coisa, você aperta a tecla E você já está com a ferramenta borracha ativa. Este quadradinho que está na ponta da borracha é o ponto onde o seu objeto deve estar para ser apagado. Então eu simplesmente clico em cima do objeto que eu quero apagar e ele apaga. Neste quadrado, por exemplo, se eu quero apagar uma dessas linhas, eu clico aqui em cima e ela fica só as 3. Mas reparem que o preenchimento também some. Este preenchimento que estava aqui, ele só é feito em figuras fechadas, nunca em figuras abertas.
Se eu fizer uma linha e uma linha aqui de novo, ele vai voltar a ter um preenchimento aqui. Então eu aperto a tecla L do teclado, de line, e faço uma linha aqui. De novo ele me mostra a extremidade da linha, clico e arrasto para a outra extremidade da linha. Clico. A outra coisa importante sobre a ferramenta linha é que vamos ajustar a câmera com a ferramenta Orbit, que eu estou acessando desta vez pelo scroll do meu mouse, clicando e arrastando o scroll do mouse, ok? Na ferramenta linha. Eu fiz esta linha, que como eu sei ela está paralela ao eixo verde, o eixo Y. Tenho esta outra linha que está paralela na linha vermelha, está no meu eixo X, e eu quero fazer uma linha para cima. Então eu clico aqui na extremidade dessas duas linhas e arrasto o mouse até ela ficar azul. Se eu arrasto para cá, a minha linha fica verde. Se eu arrasto para cá, a minha linha fica vermelha. Se eu arrasto para cá, a minha linha fica azul. Isso quer dizer que ela está exatamente paralela ao meu eixo, a esta minha outra linha azul aqui. Então eu posso arrastar o mouse para cima e clicar. Ok? Reparem que, por exemplo, olhando assim, você não tem como saber se essa linha está para frente ou se está para cima. O que me diz se ela está para cima ou para qualquer outro lado é que na hora de desenhar a minha linha ficou azul. Isso quer dizer que ela está para cima, exatamente perpendicular a estas outras linhas aqui. Se eu girar a minha câmera, eu consigo ter essa noção de espaço, ok? Então vamos para a próxima ferramenta, a ferramenta Círculo. Ela opera basicamente como a ferramenta Retângulo. Ela pode ser acessada aqui pela barra de ferramentas, clicando aqui em cima. Reparem que o meu mouse já dá a sugestão de que eu vou fazer um círculo, ok? Ou pode ser acessado pelo teclado, apertando a tecla C, de Circle. E veja que o mouse já está preparado para fazer um círculo. Então, venho aqui em cima do meu quadrado, ok? E quero fazer um círculo aqui dentro. Ele vai funcionar da seguinte maneira. Dou o primeiro clique, não preciso segurar. E ele vai me pedir, reparem aqui na caixa de dimensões, vai me pedir o raio do meu círculo. O raio do círculo é a medida entre o centro e a extremidade do círculo. Ok? Então, se por exemplo eu quero fazer um círculo que tenha 1 metro de raio, ele vai ficar com 2 metros de diâmetro esse círculo. Basta digitar Enter. Não precisa clicar em lugar nenhum antes de digitar. Você só dá o ponto inicial e digita a medida, ok? Aqui ficou o meu círculo. Se eu quiser selecioná-lo, eu posso. Se eu quiser selecionar a face interna, também posso. Posso selecionar o retângulo também. Reparem que desta vez o círculo não foi selecionado, porque o retângulo agora está delimitado pelo círculo que está inscrito nele. Clico fora, posso usar a ferramenta borracha para apagar este círculo. Se eu quiser desfazer uma ação que por acaso eu tenha feito sem querer, aperto Ctrl Z e o círculo volta. Ctrl Z ele vai desfazer a última ação que você fez. Então, se eu apagar este retângulo, mas eu me arrependi, preciso dele de volta, não preciso ir no comando linha e refazer esta linha. Apenas aperto Ctrl C e o retângulo volta. A próxima ferramenta que nós temos aqui é a ferramenta Arco. Ela é bem simples também. Reparem que aqui do lado do mouse ficou uma linha curva com 3 pontos. O que isso quer dizer? Se eu venho aqui no meu retângulo e clico, vou aproximar aqui para ficar mais fácil de visualizar. Dou o primeiro clique, arrasto para qualquer lado, ela se parece muito com a ferramenta linha. Então você dá um segundo ponto, aqui por exemplo,
E você vai precisar dar um terceiro clique, que é exatamente o que vai te dar a curvatura desta linha, ok? Então eu arrasto para cá, por exemplo, e dou o terceiro clique. Meu arco está pronto. Posso usar a ferramenta selecionar, posso desselecionar. Apenas com a junção dessas ferramentas você consegue fazer muita coisa já no SketchUp. Basta usar a criatividade para misturar essas ferramentas. Então vou dar um exemplo a vocês. Vou apagar essa linha aqui, vou apagar este círculo. Eu estou usando desta vez a tecla Delete do teclado. Eu estou selecionando o círculo e deletando, tá? Então na ferramenta arco, posso acessá-la pela barra de ferramentas clicando aqui, ou eu posso apenas apertar a tecla A, ok? Se eu, por exemplo, tenho este quadrado, então vamos fingir que não é mais um terreno, mas que é, por exemplo, um tampo de uma mesa, né? Então eu quero fazer o canto desta mesa arredondado. Com o arco eu consigo fazer isso. Eu dou o primeiro clique aqui no canto, aqui próximo ao final desta linha, por exemplo, aqui. Dou outro clique aqui. Reparem que a linha ficou rosa. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela está em um ângulo de 45 graus. Neste caso, quer dizer que está em 45 graus. Quer dizer que a mesma medida que eu tenho daqui até aqui, eu vou ter daqui até aqui onde ela ficou rosa, ok? E dou o segundo clique. Para dar o terceiro clique, vou aproximar um pouco para vocês enxergarem. E vou arrastar o mouse para onde eu quiser. Aqui ela vai ficar reta. E aqui ela ficou rosa, ou seja, ela está tangenciando as arestas. Ela não está nem afastada desta linha e também não está passando desta linha. Ela está exatamente no limite, ok? Dou o terceiro clique. Já temos um canto arredondado. Como você deve supor, nós temos que eliminar esse canto quadrado. Posso usar a ferramenta selecionar e apagar essas duas linhas, ou vou dar Ctrl Z e posso utilizar a ferramenta borracha, que é só eu clicar nesta linha e clicar nesta outra linha. Pronto, temos um canto arredondado, ok? Reparem numa coisa. Por exemplo, eu tenho esta linha aqui. Lembrem que eu fiz ela inteira de uma vez só. Se eu pegar a ferramenta borracha e clicar em cima dela, ela vai apagar a linha inteira, ok? Vou dar Ctrl Z para a linha voltar. Porém, se eu tenho uma outra linha que sai aqui do meio, reparem que ficou esse círculo azul. Quer dizer que aqui é o ponto mediano, aqui é o centro de uma linha, ok? Se eu tenho uma linha que sai daqui do meio desta linha para cá e utilizar a ferramenta borracha, reparem que ela vai apagar apenas a metade. Da linha para lá, ela não apaga. Por quê? A partir do momento que eu fiz esta outra linha, esta linha aqui foi quebrada. Ou seja, ela se inicia aqui e termina aqui. Ela não é mais uma linha inteira, ok? Então eu posso selecionar aqui ou selecionar aqui. Bom, então a gente já viu hoje a ferramenta orbitar, panorâmica, zoom, selecionar, lápis, retângulo, círculo, arco e borracha. Na aula que vem eu vou mostrar para vocês só mais essa ferramenta empurrar, puxar, e nós já vamos fazer o nosso primeiro objeto. Reparem que são poucas ferramentas, são ferramentas simples de se aprender, tá? Teste essas ferramentas aí na sua casa, repitam essas operações e aí na próxima aula a gente já vai fazer o nosso primeiro objeto. Muito obrigado para quem assistiu até aqui, espero ter ajudado vocês e a gente se vê na próxima aula. Tchau!